Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Queridos irmãos, para mim, como eu já disse, é uma satisfação, alegria poder, nesse momento, abrir a palavra de Deus, juntos refletirmos nas Sagradas Escrituras, né? Aproveitando a frase que o pastor Wagner disse logo no início, né? Evangelho se prega com a vida, né? E dentro da palavra de Deus existe alguém que a sua vida, eu creio, que pregou mais que as suas próprias palavras, embora tenha sido o apóstolo, né, que mais escreveu, tem mais cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, embora ele tenha escrito muito, a sua vida com certeza pregou muito mais que as próprias palavras que ele proferiu. E dentro da vida do apóstolo Paulo, seus escritos, eu quero trazer aqui alguns princípios para o viver cristão que ele vivia e que, se nós queremos testemunhar, pregar, anunciar a mensagem com a nossa vida, nós precisamos também viver esses princípios do viver cristão. E eu quero convidar você agora a pegar aí a sua Bíblia e abri-la comigo em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, alguns versículos que eu vou ler aqui de Filipenses, 2 especialmente, são meus versículos preferidos e por isso trago aqui, porque aquilo que mexe com a gente, né, que toca o nosso coração, é o que nós compartilhamos, né? E esses textos aqui sempre mexeram muito comigo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Primeiro texto diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Observem que o apóstolo Paulo fala do viver ser Cristo. É interessante que Paulo, nesse contexto aqui de Filipenses, ele estava preso, né, em Roma, acorrentado, enfrentando julgamento, sem saber se seria condenado à morte ou libertado. Mas diante desse cenário de incertezas humanas, ele diz: olha, eu vivo por Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Enquanto eu tenho fôlego de vida aqui, eu estou vivendo por Cristo, para Cristo. E se acaso eu vier a morrer diante dessas circunstâncias, para mim morrer é lucro. Paulo não estava desanimado, mas via a vida e a morte de uma forma completamente diferente que muitos hoje veem. Ele via a sua vida como uma oportunidade de servir a Cristo.
A sua vida era vista como uma oportunidade de servir de fato ao Senhor. E a morte, caso viesse, seria um momento de descanso e um modo, digamos, de ver mais rápido Jesus, né? Porque na morte você não tem noção do tempo. Então, Paulo tinha essa certeza que a vida dele, o centro da vida dele, era Cristo. Essa perspectiva de Paulo, né, revela um coração totalmente rendido a Jesus, onde Cristo não é apenas parte da vida, mas é a própria vida. Infelizmente, muitas pessoas hoje que se dizem cristãos, Cristo faz parte da vida. É uma parte dentro do seu cotidiano ali da semana, de alguns minutos, mas para Paulo, e assim deve ser para nós, Cristo não é parte da vida. Cristo é a nossa vida, Cristo é tudo para nós. Agora, Paulo ele tinha Cristo como a fonte da sua vida, né? Gálatas 2, versículo 20, reafirma isso. Ele reconhece que tudo vem de Cristo. A salvação, o chamado, a força para viver. Paulo ele reconhecia que tudo que ele possuía não era pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele tinha Cristo como propósito de vida, a razão para acordar, pregar e servir. Tudo se resumia a Jesus. Isso pode ser confirmado em 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Qual é a razão da sua vida? O que te motiva a acordar cada manhã, a sair para o trabalho, a conversar com as pessoas? O centro da nossa vida precisa ser, de fato, a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo tinha Cristo como um modelo de vida. Aqui mesmo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, né, aproveitando que estamos abertos aqui em Filipenses, é dito assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo tem Cristo como um modelo. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em outras palavras, você não tem motivos para se envaidecer, para ser orgulhoso. Olha para Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, tendo tudo a seu dispor, ele não veio aqui com um ar de orgulho, mas ele diz, ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Ei, aquele que tem Cristo como centro da sua vida e que se espelha em Cristo, ele não sai por aí de forma arrogante, dizendo, eu sou filho de Deus, eu mereço privilégios, eu mereço oportunidades. Sabe, infelizmente, algumas pessoas têm pensado o seguinte, não, eu sou cristão, eu preciso ter os melhores lugares, eu preciso ter as melhores oportunidades, porque eu sou diferente. Sabe, queridos, o próprio Jesus a si mesmo se humilhou e não veio aqui para buscar honras. E nós não estamos aqui para buscar honras. Como servos de Cristo, precisamos seguir o exemplo do Mestre. Sermos humildes e, ao invés de querermos privilégios neste mundo, precisamos assumir a nossa responsabilidade de viver Cristo. Hoje, muitos vivem para si mesmos. Viver para Cristo é ir na contramão do mundo, completamente. Porque, veja, o mundo tem colocado o seguinte, olha, você é o centro, viva para você, faça o que te faz feliz, faça tudo por você, para você. E quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para o próprio Jesus.
Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a tua cruz e siga-me. Viver para Cristo vai contra a ideia humana hoje de você colocar o ser humano como centro. Nós esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos de Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, apontando, na verdade, não para si, mas para a pessoa de Jesus. Agora, quais são as evidências de uma vida em que o viver é Cristo? Quais são essas evidências? A primeira evidência é que há uma paixão por Cristo. A oração, a comunhão e o testemunho, para Paulo, não eram obrigações, mas expressões de amor por Cristo. Assim também, aquele que tem paixão por Cristo, aquele que vive, para aquele que o viver é Cristo, a sua oração, a sua comunhão, o seu tempo dedicado à comunhão com Deus, não é uma obrigação, não é algo que está em uma tabelinha, em um calendário que eu tenho ali que cumprir meramente, mas é algo que me dá alegria. Você tem alegria, satisfação em passar tempo com Jesus em oração, em estudo da Bíblia? Essa é uma evidência de que para você o viver é Cristo. Se você não tem tido no seu coração essa paixão por passar tempo com Jesus, busque a Ele. Talvez eu esteja falando para alguém que tem vivido a sua comunhão com Deus apenas cumprindo rotina, horários. Eu tenho que estar aqui nesse horário na sala, eu tenho que estar aqui nesse horário estudando a lição. É um horário que eu tenho que cumprir. Ver todos esses detalhes que são importantes para a sua comunhão com Deus, mas ver apenas como obrigação e não como uma oportunidade de passar tempo com aquele que mais lhe amou. Então veja, o viver é Cristo. E viver tendo Cristo como centro é ter satisfação, prazer em passar tempo com Ele. É aproveitar cada oportunidade. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, também o apóstolo Paulo apresenta mais um aspecto do viver para Cristo. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Serviço ao próximo, amor incondicional, amor genuíno pelo próximo. Observe que o texto do apóstolo Paulo diz, olha, servir uns aos outros. Não considere nada como sendo seu, mas compartilhe. Ame de fato e de verdade. Entenda que o outro é uma oportunidade de demonstrar o caráter de Cristo. Nós precisamos um dos outros para sermos felizes. Nós precisamos um do outro para ser felizes, porque é através do outro que nós manifestamos o caráter de Cristo. Um outro detalhe importante para aquele que vive Cristo como centro da sua vida, ele tem fé em meio às provações. Olha para o apóstolo Paulo. Nesse contexto, como eu disse, do apóstolo Paulo, ele estava preso. Inclusive, no capítulo 1, ele vai se referir algumas vezes às algemas, às cadeias que estavam o prendendo, mas mesmo em meio à provação, a sua fé se mantinha firme. Sabe, infelizmente, às vezes, nós, diante de algumas provações, de alguns desafios, começamos a murmurar, a reclamar. E eu olho para o passado e eu vejo momentos em que eu vivi isso, sabe? Diante de algumas situações de provação, orar de forma arrogante a Deus, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Eu decidi ser o teu servo, então, muito cuidado com isso. Nas provações, aí é o momento de nós manifestarmos ainda maior confiança e perseverança no Senhor. Precisamos ter prioridade
espiritual. Para Paulo, Cristo vinha antes de tudo, inclusive antes da sua própria vida. Como temos vivido? Cristo tem sido o centro da nossa vida? Viva a cada dia tendo Cristo como centro de sua vida. Porque apenas Cristo sendo o centro da nossa vida, nosso caráter vai ser moldado. E assim pregaremos, não meramente com palavras. Porque palavras elas podem motivar, mas o exemplo, ele arrasta. Então, quando Cristo vive em nós, como o apóstolo Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando refletimos Cristo através da nossa vida, nós pregamos de uma forma muito mais intensa do que apenas com as palavras. Um outro detalhe, aqui dentro da carta aos Filipenses, é que o apóstolo Paulo ele coloca lá no capítulo 3 e o versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mas antes, só um detalhe aqui que me recordei. Algumas pessoas, elas dizem o seguinte: olha, eu seria capaz de morrer por Cristo, morrer pela pregação do Evangelho, morrer por Jesus. A grande verdade é que todos aqueles que um dia foram capazes de morrer por Cristo, foi porque, na verdade, estiveram dispostos a viver por Ele. Paulo morreu pregando o Evangelho, morreu pela pregação do Evangelho. Mas ele só foi capaz de fazer isso porque viveu pelo Evangelho. Então, hoje, Jesus não está pedindo para você morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo. Mas a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz que nós precisamos apresentar-nos como sacrifício vivo. É vida, é a nossa vida que Jesus quer. É a nossa vida entregue a Ele por completo. Nós nos entregamos a Cristo quando estamos dispostos a viver todos os dias por Ele. Um outro detalhe, muitas pessoas dizem assim: eu quero caminhar com Cristo nas ruas da Nova Jerusalém, eu quero andar com Ele. Só que, ironicamente, muitas das pessoas que dizem que querem andar com Cristo na Nova Jerusalém, querem andar com Cristo quando Ele voltar, não estão dispostas a caminhar com Ele aqui. Já fica um alerta para você. Se você quer caminhar com Cristo na Nova Jerusalém, decida caminhar com Ele hoje, aqui. Este é o caminho. Agora, Filipenses 3, versículo 13. Aqui, os meus versículos preferidos da Bíblia, onde o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Segundo princípio aqui do apóstolo Paulo é esquecer o que fica para trás, esquecer o passado. É interessante que no capítulo 3, aqui no capítulo 3, Paulo fala sobre sua trajetória. Antes era fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, orgulhoso de sua religiosidade. Está descrito nos versículos 4 a 6. Só que ao conhecer Jesus, ao conhecer Cristo, ao ter um encontro real com Cristo, ele entendeu que tudo aquilo era lixo comparado ao privilégio de pertencer a Jesus. Agora, Paulo, ele não vivia mais preso ao passado, nem aos pecados, nem às glórias, mas ele corria para um alvo que ele tinha. Queridos, o que significa esquecer o que fica para trás? Veja, esquecer para Paulo não é perder a memória. Até porque, humanamente falando, nós não conseguimos esquecer o que ficou no passado. A menos que recebamos algum golpe na cabeça e tenhamos algum problema de saúde que vai nos fazer, de fato,
apagar a memória, mas do contrário, nós não vamos esquecer o passado. Mas esquecer o passado para Paulo e para nós é, é não permitir que o passado controle o presente. Paulo antes perseguia cristãos. Agora era um formador de novos cristãos. Ele entendeu que a graça de Deus apagava todos os seus pecados. Ele entregou a sua vida totalmente nas mãos dele. E deixa eu dizer, há muitas pessoas que vivem escravas do passado. Há muitas pessoas que carregam traumas, culpa por pecados, por erros que fizeram no passado. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas não é apenas a questão dos pecados, das derrotas do passado, mas também as conquistas. Você já conheceu alguém que vive só das conquistas do passado? No passado eu fazia isso. No passado eu fazia aquilo. No passado eu dava muitos estudos bíblicos. No passado eu pregava muito. Só vive das vitórias do passado. A nossa vida, queridos, precisa ser com foco. Quando você está dentro de um veículo dirigindo, qual o seu maior campo de visão? O maior campo de visão não é o que fica para trás. Para trás você tem apenas os retrovisores, que são um campo de visão pequeno, apenas uma referência do que fica para trás. A nossa vida cristã também, nós precisamos olhar para o passado, não viver do passado. Quando nós olhamos para o passado, nós podemos ver a mão de Deus cuidando de nós e temos a certeza que Ele cuida de nós no presente. Mas precisamos, no presente, ter comunhão com Deus. Precisamos, no presente, estar conectado com Cristo. Precisamos esquecer as feridas. Sabe, Deus conhece o seu coração, sabe as feridas que você já teve ao longo da sua trajetória. Deixe no passado, não carregue essas feridas, esse fardo para o presente. Muitas pessoas vivem presas a erros, mágoas ou até vitórias do passado. E isso acaba impedindo o progresso espiritual. Paulo nos convida a deixar tudo nas mãos de Deus. Entregue o passado a Deus. Olhe para Cristo, não para as falhas. O perdão e a graça de Jesus nos libertam da culpa. Hebreus 12, versículo 1 ao 2. Persista, insista na presença de Deus. Ainda que em algum momento você tenha tropeçado. Provérbios 24, 16 nos informa que o justo pode cair, mas ele se levanta, e ele se levanta não porque ele é forte, ele se levanta porque ele confia, ele conhece a graça de Deus. Entenda uma coisa, querido, o passado não define sua identidade. Quem define sua identidade é Cristo. Quando Jesus chega diante de Pedro, depois de André ter apresentado Jesus a Pedro, Jesus diz para ele: tu és Pedro, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Jesus diz ali três informações importantes. Ele diz: tu és Simão, quer dizer, eu te conheço agora. Eu sei quem você é. Filho de João, eu conheço a sua origem, conheço o seu passado. Tu serás chamado Cefas. Ele está dizendo: embora eu conheça o seu passado, conheça quem você é, eu posso fazer da sua vida diferente. Eu posso te dar um futuro diferente. Eu vou mudar a sua vida. Mudar o nome significava mudança de vida. Assim também Deus fala comigo e com você. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer conduzir-nos. Então confie no Senhor. Entregue todas as suas feridas, mágoas, dores do passado nas mãos do Senhor. E diga: Senhor, faça da minha vida diferente. Eu quero viver por Cristo. E
prosseguindo, no versículo 14 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Viver por Cristo, deixar o passado e olhar para frente. Ter uma determinação espiritual. O apóstolo Paulo, ele não se contentava com conquistas passadas. Ele sempre buscava mais de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, ele está dizendo: olha, eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei tudo, mas eu tenho um alvo. Esse alvo é Cristo. E sabe, o alvo de Paulo não eram as conquistas terrenas, mas a vocação celestial, a coroa da vida. Sabe, todos nós temos sonhos, objetivos neste mundo. Mas só que esses planos que temos aqui não podem sobrepor o nosso alvo principal, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna ao lado daquele que tanto nos amou. O apóstolo Paulo tinha um alvo. Enquanto estava aqui, conhecer a Cristo profundamente. Filipenses 3, versículo 8. Ser transformado à imagem de Cristo. Alcançar a vida eterna e o galardão prometido. O nosso alvo, querido, principal, não são os diplomas que conquistamos aqui, não são os bens materiais que aqui podemos conquistar, mas nosso alvo principal é aquilo que nós permitimos que Deus molde e transforme a nossa vida. Não é o que fazemos aqui, mas é o que deixamos Cristo fazer em nós. Muitos vivem nesta vida aqui sem propósito espiritual. Muitos estão apenas como as outras pessoas do mundo, vivendo para conquistar bens e coisas e reconhecimento e deixando Deus em segundo plano, deixando Cristo apenas como parte. Cristo precisa ser o centro e o alvo. E nessa corrida da caminhada cristã em busca deste alvo, nós enfrentamos desafios, e o apóstolo Paulo coloca esses desafios. Um dos desafios é o peso do pecado. Somos pecadores, falhos, mas nós não podemos deixar-nos vencer pelo pecado, mas vencermos a cada dia esta batalha. Não deixarmos que as acusações do inimigo limite a nossa atuação, limite o nosso trabalho, a nossa comunhão com Deus. Precisamos olhar para Cristo e seu sacrifício por nós. O outro desafio nessa caminhada cristã em busca do alvo são as distrações do mundo. Algumas pessoas têm medo e falam muito das tentações, mas sabe, nós precisamos tomar cuidado também com as distrações. Às vezes nos distraímos tanto com coisas que são boas, não são más em si, mas pelo fato de gastarmos muito mais tempo com essas coisas do que com Deus, essas distrações passam a ser um problema e um desvio de foco do nosso alvo. Paulo também coloca as lutas internas e externas, como descrito lá em Romanos, no capítulo 7. Sabe, Paulo nos mostra que nada disso, nada dessas lutas deve nos deter. Em 2 Coríntios 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não permita que os desafios, as frustrações da vida te joguem para baixo. Prossiga para o alvo. E como que a gente prossegue para o alvo? Olhe para Cristo. Viva pela fé. Persevere na oração e na palavra. E sirva. Testemunhe. Lembrando que testemunhar não é proclamar apenas com os lábios, mas é mostrar para as pessoas o que Jesus já fez na sua vida de forma prática. Avançamos para o alvo cumprindo a missão que Cristo confiou. E a missão atrativa é quando atraímos as pessoas para a nossa vida
pelo que Cristo fez em nós, muito mais do que por aquilo que nós falamos. Se você caiu, levante-se e continue a corrida. Se perdeu o foco, volte os olhos para Cristo. Se cansou, lembre-se de que a recompensa é eterna e certa. Confie no Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo, no findar de sua vida, lá na segunda carta a Timóteo, ele fala de um último detalhe. E esse detalhe ele é crucial também para a nossa vida. 2 Timóteo 4, versículo 7 é dito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que eu quero destacar aqui é combater o combate. Para Paulo, a vida cristã é descrita em termos de um combate. Ele também descreve como um soldado, como um corredor, ou seja, em alguém que está em uma batalha. Paulo mostra que a vida cristã está envolvida no grande conflito. Queridos, isso aqui é um ponto muito sério. Tem gente que brinca com a vida cristã. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é o diabo. Ele tenta, ele quer destruir. Nós estamos em um grande conflito e nesse grande conflito nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que precisamos ser ativos neste combate. No grande conflito, nós não podemos ficar neutros. Nós não podemos ficar no meio termo. Não existe meio termo. Nós precisamos nos posicionar ao lado do exército do Senhor. O bom combate, o apóstolo Paulo coloca, não é um combate físico, não é contra pessoas, são seres humanos aqui, mas é contra o inimigo. E Paulo, ele coloca os desafios: combater o pecado, combater as heresias e as falsas doutrinas, combater a frieza espiritual. Tudo isso são combates que ao longo da nossa vida cristã nós precisamos combater. E esse combate, ele precisa ser pela própria fé. Perseverar até o fim, apesar das provas, dores e decepções. Sabe, o apóstolo Paulo não descreve um combate fácil. Em momento nenhum ele descreve como sendo fácil o combate, mas um combate necessário e glorioso. Porque ele mesmo diz que em Cristo somos mais que vencedores. Não é um combate que vencemos sozinhos. É um combate que vencemos unicamente com Cristo. E o apóstolo Paulo, lá na carta em Efésios, ele descreve quais são as armas espirituais, a armadura do cristão. Só se usa uma armadura quando se está numa batalha. E Paulo descreve o combate, descreve a armadura, para deixar bem claro para mim e para você na palavra: estamos em batalha, estamos em guerra. E nesta guerra, nós precisamos nos posicionar ao lado do exército vitorioso, que é o lado do exército de Cristo. Não desistindo, mesmo diante das adversidades. E crendo a cada dia na graça. Crendo que podemos ser fracos, humanamente falando. Mas quando reconhecemos a nossa fragilidade, entendemos como o apóstolo Paulo entendia a dependência de Deus. A vitória não vem de força humana, mas do poder de Deus. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Diante disso tudo, Paulo nos coloca uma certeza. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que eu e você possamos chegar ao final também da nossa carreira e poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diante disso tudo, eu pergunto a você: o que tem sido o centro da sua vida?
O que tem sido a sua prioridade? O convite de Deus para você hoje, mais do que nunca, é: coloque Cristo como centro. Esqueça os problemas, as frustrações do passado e viva o presente de forma intensa ao lado de Jesus. Caminhe com Jesus aqui, para que você possa caminhar com Jesus nas mansões celestiais. Viva Cristo de tal forma que as pessoas, ao olharem você, não veja o João, a Marilene, a Emanuele, o Wagner, o Rogério, mas veja Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Cristo. Que possamos dizer, como João Batista um dia disse: vivo não mais eu, mas, perdão, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua, que o nome dele apareça, que ele seja de fato o centro e o protagonista. Se coloque hoje nas mãos do Senhor. Se coloque hoje inteiramente nas mãos dele para ser um instrumento usado de forma poderosa nas mãos dele. Permita-se ser moldado, transformado à semelhança do caráter de Cristo, para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse o seu desejo? Se coloque nas mãos do Senhor. Eu quero, nesse momento, orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é luz que ilumina o caminho. Através da vida do apóstolo Paulo, podemos ver elementos importantes da vida cristã. O principal deles, precisamos ter Cristo como centro. Precisamos viver o presente, esquecendo das dores e frustrações do passado, não permitindo que esse nos trave. Precisamos ter um alvo certo, e esse alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E, Senhor, a cada dia possamos combater o combate da fé, estando do lado do exército vitorioso que é ao teu lado, Senhor. Eu não conheço as lutas de cada um dos teus filhos aqui, mas o Senhor conhece cada um, cada desafio, cada batalha que cada um enfrenta, e nós colocamos, Senhor, a vida de cada um em tuas mãos, pedindo que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que dia após dia eles possam viver Cristo no seu dia a dia. Que as pessoas, ao olharem para eles, vejam Cristo. E que dia após dia Cristo cresça em nossa vida e que nosso eu diminua. Nós nos colocamos em tuas mãos para sermos instrumentos do Senhor e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, antes de encerrar contigo aqui, eu queria propor que nós ouvíssemos um hino juntos. Podemos? Vamos ouvir um hino, então, pensando exatamente nisso do que o pastor Newton acabou de pregar para a gente aqui, de forma tão oportuna. Então, eu quero convidá-lo a meditar nesse hino que nós vamos ouvir agora, que fala sobre a necessidade de brilhar por Jesus Cristo. Vamos ouvir? Às vezes parece que ser um cristão brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar.
Essa música, pastor, tem uma construção, a frase tem uma construção para mim que é perfeita, né? Senhor, eu quero brilhar. Se fosse só isso, estaria equivocado, né? Mas ela diz assim: Senhor, eu quero brilhar por ti, né? A luz que em mim aparece é Ele. A luz que em mim aparece é Ele. Então, quando eu apareço, é Cristo que é visto. Fabuloso, né? Essa frase, muito legal. Pastor, o senhor tem um material que eu vou disponibilizar já já para rodar no chat. Você fez um ano bíblico para a gente acompanhar a leitura da Bíblia, narrado. Você leu o texto bíblico e disponibilizou para a gente acompanhar a leitura da Bíblia diariamente, que chamamos de ano bíblico. Como é que você fez isso? Então, já vem um tempo que eu tenho um canal no YouTube e eu comecei a gravar a leitura de alguns materiais da igreja para facilitar a compreensão por parte de alguns irmãos, né? Eu estava num distrito, lá na região do extremo norte do Tocantins, muitos irmãos tinham dificuldade de leitura, e eu comecei então a gravar os materiais para que os irmãos pudessem ouvir. E o ano passado, eu então tomei a decisão de gravar a minha leitura do ano bíblico. Então, aquelas leituras estavam fazendo muito bem para mim, porque quando eu leio em voz alta, minha concentração ela melhora. Então, eu vou unir o útil ao agradável, vou gravar o ano bíblico. E assim eu fiz, eu gravei e criei então um arquivo, um PDF, onde a pessoa pode entrar ali, dar um clique e já ir para a data do dia lá, o áudio do dia. E cada arquivo, cada link, né, tem o áudio completo da leitura do ano bíblico do dia, onde a pessoa pode ouvir ali toda a leitura bíblica do dia, no momento que ela estiver ali com a sua comunhão com Deus, para ela poder ouvir melhor aí a palavra de Deus. Sempre no mesmo link, né, pastor? Isso, isso. Lá no canal no YouTube tem as playlists com uma playlist para cada mês do ano. E algumas pessoas, eu louvo a Deus porque tem sido uma bênção para algumas pessoas, pessoas que têm dificuldade para leitura, realmente por questão de visão e outros mais, têm sido beneficiados pela graça de Deus através desse trabalho. Graças a Deus.